e quais são as suas expectativas relativamente à participação? Percebi que há um interesse grande nessa iniciativa de que haja uma participação forte da autarquia dos municípios, até para que, se possível, o referendo tenha um caráter vinculativo, como referiu. Sem dúvida, nós desejamos muito realizar este referendo e a verdade é que foram feitos e dados todos os passos para que efetivamente isto viesse a acontecer, mas também gostaríamos, como é lógico, que este referendo tivesse uma participação muito significativa e muito expressiva. Sabemos que existem sempre dificuldades associadas à participação em atos, em tudo similares como este. A verdade é que se olharmos para os últimos atos eleitorais nos mais diversos pontos do país, não só no Concelho de Vizela, verificamos que os referendos têm, na realidade, tido pouca adesão, assim como olhando para os próprios atos eleitorais, verificamos que com maior ou menor variação, com maior ou menor expressão, tem havido uma grande abstenção. Contudo, nós acreditamos que estamos a fazer todo o trabalho para que, na realidade, ao longo das próximas semanas, seja difundido de forma expressiva a data e as causas deste referendo e que no dia 8 de janeiro este referendo possa ter uma forte participação. O que é que está aqui em causa? É a escolha de duas datas, manter a data atual, que coincide com que é o atual feriado municipal, portanto foi em relação ao categoria de Conselho, ou alterá-la para o dia do padroeiro, é isso que está em causa? Sem dúvida, o que está em causa aqui na votação, e atendendo que até 2017 houve uma grande discussão sobre esta matéria, onde na realidade apareciam muitas pessoas a dizer que este dia não deveria ser o dia do feriado municipal, mas deveria ser o dia 11 de julho. Isto que também foi uma das questões levantadas, efetivamente, ao longo de muitos anos, a quando da luta autonómica. Era referido que o nosso objetivo era criar o feriado municipal associado ao dia do padroeiro. Contudo, mesmo existindo estes dois factos, muitas das pessoas que lutaram de forma expressiva e significativa pela autonomia, que defendiam anteriormente que o dia do feriado fosse o dia do nosso padroeiro, até como forma de se distinguir de Guimarães, quando efetivamente Vizela foi concelho, foram os primeiros a afirmar que devia ser o dia 19 de março. E, na realidade, se muitas das pessoas, até 2017, achavam que não fazia sentido o 19 de março porque era uma festa muito limitada aos políticos, entre aspas, com o decorrer do tempo essas próprias pessoas acabaram por ver com a atividade e proatividade da Câmara isso não corresponde à verdade. Daí que, mesmo havendo esta dicotomia, que na minha opinião já foi muito mais acentuada e muito mais expressiva, cabia-nos a nós, na realidade, colocar à população do Concelho de Vizela a decisão se efetivamente querem, como feriado, o dia em que Vizela efetivamente foi Concelho, o dia em que foi aprovado na generalidade o Concelho de Vizela em sede da Assembleia da República, ou então o dia do santo padroeiro do nosso Concelho, o São Bentinho das Pedras. Aquilo que vai acontecer no dia 8 de janeiro, o Sr. Presidente também referiu há pouco nesta conferência de imprensa, basicamente é um dia igual a todos os outros quando se realizam eleições internacionais, portanto é uma eleição com caráter oficial. Em termos logísticos vai tudo funcionar mais ou menos da mesma forma? Tudo da mesma forma, tudo similar, será um processo eleitoral acompanhado pela Câmara Municipal de Vizela, por todas as juntas de freguesia, onde todos os requisitos são, efetivamente, em tudo similares a um ato eleitoral. Até os meios e até, na realidade, as despesas tidas com este processo serão pagas pelo Conselho Nacional de Eleições, Comissão Nacional de Eleições. O município vai tomar partido nesta questão, publicamente, vai defender uma das datas ou não? Ou vai manter uma postura de isenção? Não, nós temos que manter, enquanto Câmara Municipal de Vizela, uma postura de isenção. Contudo, isso não inibe que cada um de nós acabe por tomar a sua posição e ter a sua opinião. E se este referendo surge, é porque isto não é uma questão política ou partidária. Isto é uma questão que está na essência de cada uma das pessoas. Eu, por exemplo, conheço pessoas dos mais diversos partidos, das mais diversas estruturas, que dentro do mesmo partido têm opiniões distintas. Agora, o que acaba por acontecer
não fazendo a Câmara, não tomando a Câmara uma posição, isso não inibe que eu, enquanto Presidente da Câmara, tenha uma posição. E posso desde já adiantar que a minha posição é efetivamente a favor do 19 de março, que é algo que eu já tenho dito. Manter a data. Algo que eu já tenho dito ao longo dos últimos anos e que, sem dúvida, também trabalhei para que as pessoas se convencessem que era a melhor data para o Conselho de Viseu. A frase, se me permite a minha opinião, é pouco confusa, acho, para a generalidade das pessoas. Foi sugestão da autarquia esta frase, a pergunta em si concreta, ou foi imposição do Tribunal? Foi sugestão nossa. Agora, nós tínhamos que nos adaptar àquilo que... Não me parece que seja uma frase, do meu ponto de vista, muito claro. Mas também era difícil, formular a frase não era difícil. Difícil era enquadrar a frase depois para a resposta que deveria ter, sim ou não. Porque, e se fizer o exercício, que frase é que nós poderíamos ter para uma resposta sim ou não, é que se coloca verdadeiramente a questão. Porque, de outra forma, era muito mais simples, 19 de março ou 11 de julho. Mas, na verdade, nunca poderíamos fazer um boletim de voto 19 de março e 11 de julho, porque os referendos locais têm regras específicas, onde nós temos que colocar uma frase e dizer sim ou não. Porque aqui o que está à votação não é efetivamente a opção entre estes, apesar de ser, mas não é assim que a Comissão de Eleições encara, porque um referendo municipal é para abordar questões que efetivamente possam ser relevantes para os municípios e é, no seu entendimento, abordar uma questão e com uma resposta sim ou não. Permite-me uma última questão. Referiu aqui que, nos termos da lei, este referendo, o resultado do referendo só será vinculativo, obrigatoriamente vinculativo, se obtiver 50% ou mais dos eleitores exercer o seu direito de voto, mas referiu, contudo, que se isso não acontecer, o município respeitará a vontade da maioria das pessoas que forem votar. Portanto, se optarem por alterar a data do feriado municipal, o Executivo deliberará nesse sentido. Se foi isso que disse, basicamente, se bem percebi. Sem dúvida, o que acontece é que um referendo, para ser vinculativo nos termos da legislação em vigor, tem que ter mais de 50% dos eleitores inscritos. Caso esta realidade não aconteça, ele não tem um caráter vinculativo. Não tendo um caráter vinculativo, este Executivo já assumiu que a decisão desse referendo, independentemente de ter ou não caráter vinculativo, será efetivamente para ser executado, mais que não seja, porque na realidade o Executivo Municipal é quem tem a capacidade legal de fixar o feriado e irá fixar o feriado de acordo com aquilo que possa acontecer no referendo. Muito bem. Ainda assim há uma campanha de mobilização, não é? Para que as pessoas possam votar e que vão votar massivamente no dia 8 de janeiro. O doutor é um presidente de rua, costuma contactar com as pessoas. Como é que as sente? Como é que sente a população? O que eu sinto por parte da população é que grande parte das pessoas tem tendência para o dia 19 de março. Agora, o que se verifica é algo que eu gosto muito de dizer em qualquer processo eleitoral. Quem ganha é quem vai efetivamente votar. Quem ganha é, no final do dia das eleições, a abertura daquilo que é efetivamente a decisão. E por isso mesmo, independentemente daquilo que se possa dizer e, de certa forma, falar nas ruas do nosso concelho, o importante é ir votar. Porque mesmo que, na realidade, do ponto de vista social, exista uma tendência muito significativa e expressiva para o 19 de março, se forem votar as pessoas que são a favor do 11 de julho, o que acaba por acontecer é o 11 de julho que ganha. Daí que, na minha opinião, para salvaguardarmos todos nós a posição que pretendemos, o importante é todos nós irmos votar. Presidente, em relação ainda a este referendo, tendo em conta que poderá haver uma vitória por parte do 11 de julho, dia de São Bento, já tem um plano B no que diz respeito à programação, porque neste caso aqui vai-se misturar um pouco a política com a religião, se ganhar São Bento. Eu acho que a acontecer uma situação como estas tem que haver aqui um contexto misto, não é? O que é um contexto misto? Apesar de ainda não ter refletido de uma forma muito aprofundada. Vamos ter que manter tudo aquilo que na realidade são as tradições relacionadas com o nosso santo padroeiro, mas vamos ter também, associado ao 11 de julho, incutir aqui uma forte expressão também com caráter formal associado àquilo que é a atividade municipal. Daí que vai ter que haver aqui um equilíbrio para que na realidade se mantenha toda a tradição
cristã, se assim poderemos dizer, religiosa, e por outro lado, aquilo que será dos mais princípios democráticos, a atividade oficial do município. Contudo, é precoce ainda pronunciarmos sobre esta matéria, até porque ainda não temos qualquer tipo de decisão, mas, independentemente do que possa acontecer, estou convicto que estamos preparados para executar uma ou outra decisão. Portanto, agora, em off,